Saiu agora há pouco um novo boletim médico sobre o estado de saúde do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. Ontem à noite, Bolsonaro passou por uma nova cirurgia de emergência. De acordo com a equipe médica, o procedimento foi necessário para resolver uma obstrução intestinal. Repórter Adriana Perrone está na porta do hospital em São Paulo, tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Adriana. A gente já tem um boletim aí contando como é que o candidato passou a noite depois dessa cirurgia? Tem sim, Cecília. Bom dia para você, bom dia a todos. Esse boletim foi divulgado agora há pouco e diz o seguinte, que Jair Bolsonaro voltou para a UTI na madrugada de hoje. Ontem o candidato apresentou uma distensão abdominal progressiva que sugeria uma obstrução do intestino. O candidato, então, foi submetido a uma tomografia computadorizada e esse diagnóstico acabou sendo confirmado. Jair Bolsonaro, então, foi levado para a cirurgia de urgência, onde foram desfeitas as aderências do intestino e liberado o ponto de obstrução. Além disso, foi constatado, diz o boletim, um extravasamento de secreção intestinal antes do ponto de obstrução em uma das suturas que foram realizadas anteriormente para a correção dos ferimentos intestinais. O boletim afirma que em grandes traumas abdominais, essa complicação é mais frequente do que em cirurgias programadas. A limpeza abdominal foi realizada como feito rotineiramente e o procedimento durou 2 horas, de acordo com o boletim médico. Por fim, o boletim diz que Bolsonaro evoluiu bem após a cirurgia, sem intercorrências e novamente diz que ele está na UTI. Nós preparamos uma arte, Cecília, para explicar para quem está em casa como é que foi essa cirurgia, né? Como é que foi feita essa cirurgia no candidato Jair Bolsonaro. Acompanhem comigo. Em uma das 3 perfurações do intestino delgado, formou-se uma fístula, que é um pequeno orifício. Essa fístula provocou uma inflamação que, por sua vez, gerou um quadro de aderência, que é, então, a obstrução intestinal. A cirurgia para desobstruir o intestino acabou por volta de 11h30 da noite. Ontem, no boletim da manhã, o Hospital Albert Einstein informou que o candidato voltou a receber nutrientes apenas por via endovenosa, ou seja, por soro na veia. Na terça-feira, a situação intestinal dele tinha melhorado, ele estava começando a ter os alimentos reintroduzidos, então ele estava começando a comer ao mesmo tempo em que recebia, então, soro na veia. E ontem houve essa distensão abdominal e aí os médicos acharam por bem suspenderem a alimentação oral e ele retomou apenas a alimentação pela veia. A gente continua acompanhando então toda a movimentação aqui em frente ao Hospital Albert Einstein. Esse foi o primeiro boletim médico do dia. O segundo boletim está previsto para ser divulgado às 6 horas da tarde. Tem sido assim desde que ele foi internado aqui no hospital na sexta-feira da semana passada, depois que ele veio transferido então de Juiz de Fora após ser atacado, após levar uma facada em num ato de campanha, e a gente continua então aguardando informações. Ontem, além desses 2 boletins normais, né, que são divulgados às 10 da manhã e às 6 horas da tarde, um novo boletim foi divulgado às 10 horas da noite, informando que o candidato estava passando por uma cirurgia de urgência. Por volta de meia-noite, a imprensa aqui do Hospital Albert Einstein informou os jornalistas que o procedimento havia terminado há pouco e que tinha sido bem sucedido. Agora, então, essa nota divulgada agora de manhã pelo hospital traz mais detalhes sobre como foi esse procedimento cirúrgico que Jair Bolsonaro foi submetido, mostra que ele está em melhores condições, porém voltou para a UTI. Volto com você, Cecília. Obrigada, Adriana, pelas informações. E sobre esse assunto eu converso aqui no estúdio com o médico cirurgião geral Alfredo Guarischi. Doutor Alfredo, obrigada pela participação aqui com a gente. Pois bem, eu estava vendo a entrevista do senhor para o Em Ponto hoje cedo, com o Burnier, o senhor falou assim, não é que todo o tratamento volte a estaca zero, mas uma coisa volta a estaca zero, né, doutor? Ele foi reaberto mais uma vez. Vamos lembrar que ele fez não foi uma videolaparoscopia, não. Ele abriu a barriga e isso foi reaberto agora. Se interrompeu o processo de cicatrização aí, né? Na verdade, o processo de cicatrização já tinha terminado algum tempo atrás. E aí houve um período, e eu acho que isso é muito importante, o paciente traumatizado é muito dinâmico. Não dá para dar um boletim hoje e daqui a 2 dias entender o que está acontecendo. O que aconteceu é que houve uma piora, primeira coisa ele distendeu, e com um exame posterior, uma nova tomografia mostrou que tinha alguma coisa a mais. Imediatamente foi indicada uma nova operação, que constatou que um pedaço do intestino grudou no outro, aquilo não é uma coisa que cicatriza imediatamente,
E aquilo provavelmente fez um aumento da pressão na área que tinha sido suturada, costurada, e com isso abriu. Então caiu um pouco de conteúdo intestinal que, se não fosse aspirado e refeito o que tinha sido feito, poderia ter consequências mais graves. Agora, doutor, há uma bolsa de colostomia ainda, né? Porque na primeira cirurgia que foi feita logo depois da facada, foi colocada essa bolsa de colostomia para evitar justamente que fezes caíssem ali e começasse um processo infeccioso mais grave, não é isso? Então, assim, dá para garantir que nesse momento não caiu fezes ali, ou será que caiu? Ótima a sua pergunta, porque a colostomia é colocada no intestino grosso, quer dizer, além do buraco no intestino delgado. É como se tivesse uma rua muito grande, eu criei um desvio no final da rua, mas os problemas que acontecem no começo da rua vão continuar acontecendo, se é que tiver a acontecer. Então o que aconteceu? Um cano que foi tapado, houve um vazamento, por quê? Houve uma dificuldade, porque houve uma aderência. A pressão levou a romper aquilo extravasa e você tem que limpar. E se você olhar uma fotografia do paciente colocada por alguém, mostra que inclusive tem fezes na colostomia, significa que o trânsito está passando. Isso engana. Então daí a importância de um paciente ficar às vezes mais tempo sob vigilância. Ele estava numa unidade semi-intensiva, que é uma preocupação de olhar muito claro, e imediatamente, havendo uma piora do quadro, ele imediatamente fez uma nova tomografia computadorizada, que provavelmente acelerou o diagnóstico mais precoce. Talvez, se não tivesse sido feita essa tomografia naquele momento, haveria retardo do diagnóstico e o retardo da necessidade cirúrgica. Agora, isso aumenta, doutor? Porque a preocupação de todo mundo é: como que isso vai impedir? A gente está no meio de um processo eleitoral, estamos há 3 semanas e 3 dias aí das eleições, agora, início do mês que vem. Isso atrasa, isso vai retardar provavelmente a saída do Bolsonaro? É uma situação muito... você tem um caso médico, uma situação médica e um fato político. Se alguém misturar essas coisas, não vai dar certo. Pode haver risco para o candidato? Absolutamente. Então, quem está no comando agora é os médicos que estão fazendo o que tem que ser feito. Então, há necessidade, neste momento, de disciplina, ortodoxia. Então, havendo uma situação, vamos salvar a vida do paciente. Tentar precipitar qualquer coisa é ruim. Os boletins médicos têm sido extremamente precisos, tanto do ponto de vista técnico, qualquer médico que vai ouvir opinião percebe claramente um cuidado com uma informação científica de qualidade, sem nenhum alarmismo ou um otimismo excesso do outro lado. Esse equilíbrio é muito importante, porque nesse momento tem pacientes que estão passando por essa mesma situação. Então, o jornalismo faz essa coisa boa, permitir que a gente saiba mais o que está... Serve de exemplo. Exatamente, né? Isso. Agora, doutor, imagina, eu fiz uma cesariana para minha filha nascer, e assim que a gente faz a cesárea, tem aquele cuidado, evita falar muito por um período, por causa de gases e tal. Ele fez uma cirurgia muito mais invasiva, muito mais delicada, de uma alta gravidade, muito maior do que um corte de uma cesariana. Ainda assim, a gente vê ele está recebendo visitas, ele está administrando atos de campanha. Isso pode atrapalhar o processo de recuperação se fosse uma outra pessoa que não estivesse na situação dele? A gente fica muito angustiado porque as coisas não estão indo 100%. Então a tendência das vezes é a mesma coisa que é assaltado, ele diz assim, ele reagiu. Como a gente fosse assaltado, tem que ter um manual, não reagir. É um homem que precisa falar. Então é natural, eu acho que isso não foi o problema. O problema é que foi uma lesão extremamente grave que nunca foi escondido. Isso desde o primeiro boletim lá em Juiz de Fora. Se você prestar atenção, todos os boletins são extremamente técnicos e responsáveis. É um paciente grave que inspira cuidado, mas está indo bem. Doutor Alfredo, obrigada pelas explicações e pela participação aqui com a gente mais uma vez, viu?